Olha, eu já vi muita gente na minha vida, mas nunca ninguém tão dividido entre a sombra da ignorância e a realidade brutal do câncer. O caso dele me assombra até hoje. Era um homem jovem, cheio de energia, que me consultava sobre uma questão que na época eu considerava banal, a masturbação diária. Mas doutor, ele me disse quase com vergonha, é algo que me consome e me preocupa, mas não sei o que fazer. Eu o aconselhei sobre a importância de uma vida sexual equilibrada, sobre o prazer sem excessos, sobre o cuidado com o corpo e a mente, mas ele me ignorou. A vida segue seu curso e a gente segue acreditando que o tempo cura tudo, que amanhã será um dia melhor, que nunca será tarde demais, mas o futuro não espera por ninguém. E hoje ele luta contra o câncer de próstata. Um silêncio dilacerante em seu olhar me fez perceber a dura verdade sobre esse mal. A prevenção em saúde é um véu sutil que nos protege do abismo da doença. Eu me perguntei por que tanta gente ignora os sinais que o próprio corpo emite. Por que tantas pessoas se recusam a confrontar seus hábitos, suas escolhas, a forma como lidam com seus desejos e necessidades? Acredito que existe um medo, uma insegurança profunda, um receio de confrontar a própria realidade. Afinal, quem quer encarar o espectro da doença, a sombra da fragilidade? Mas a verdade é que ignorar, negar, reprimir, não faz a dor desaparecer. A vida é um presente precioso, um presente que merecemos viver com plenitude, com saúde, com alegria. É preciso ter coragem de olhar para dentro, de reconhecer nossos medos, de confrontar nossos hábitos, de fazer escolhas conscientes e responsáveis. É hora de quebrar esse véu de ignorância, de alertar os outros sobre a importância do autocuidado, de mostrar que a vida, em sua plenitude, merece ser preservada. Outro aspecto crucial nesse processo de autoconhecimento é entender como nossos hábitos, por vezes inconscientes, podem se transformar em gatilhos para doenças. Imagine, por exemplo, a relação entre o estresse crônico e a saúde cardiovascular. Quando nos sobrecarregamos com preocupações, a produção de cortisol no corpo aumenta, elevando a pressão arterial e predispondo a problemas como doenças coronarianas. Mas a conexão entre hábitos cotidianos e saúde vai além do estresse. A alimentação, por exemplo, é um fator fundamental que precisa ser considerado com atenção. A ingestão excessiva de alimentos processados, ricos em sódio, gordura saturada e açúcares, pode contribuir para o desenvolvimento de obesidade, diabetes, doenças cardíacas e até mesmo alguns tipos de câncer. É importante lembrar que cada indivíduo é único, e o que pode ser prejudicial para uma pessoa pode não ser para outra. Aliás, a genética também desempenha um papel importante na predisposição a algumas doenças. No entanto, isso não significa que devemos nos entregar à passividade, aceitando nosso destino como se fosse uma sentença imutável. Kit ao contrário, podemos nos equipar de conhecimento, buscar orientação médica especializada e, acima do tudo, adotar hábitos saudáveis como um escudo contra os desafios que a vida nos apresenta. Afinal, o que nos consome não é apenas o que ingerimos, mas também o que cultivamos em nossos pensamentos e emoções. Ainda que a genética possa predispor a certos males, o ambiente em que vivemos, as escolhas que fazemos a cada dia, exercem uma influência inegável sobre nossa saúde. Imagine, por exemplo, um terreno fértil, pronto para gerar vida. Se o solo for nutritivo, regado com água pura e banhado pela luz do sol, a planta brotará forte e saudável. Mas se o solo for contaminado, a água impura e a sombra constante impede lá do receiver luz, o resultado será uma planta fraca, doente e vulnerável a pragas. Da mesma forma, nosso corpo é um terreno fértil que precisa de cuidados. Nutrição balanceada, atividade física regular, sono adequado e o manejo do estresse são os elementos essenciais para que nosso organismo prospere. Por outro lado, o excesso de alimentos processados há sedentarismo. O sono irregular e a cronicidade do estresse são como pragas que minam a saúde, criando um terreno propício para doenças. Mas a influência do ambiente vai além do que ingerimos e como nos exercitamos. As relações interpessoais, o trabalho, a cultura em que vivemos, tudo isso molda nossa saúde mental e física. A solidão, por exemplo, pode ser tão prejudicial quanto o tabagismo, aumentando o risco de doenças cardíacas e até mesmo de demência. Agora,
Considere como essa ideia se aplica à sua própria vida. Quais são os elementos nutritivos que você está fornecendo ao seu corpo e à sua mente? E quais são as pragas que você precisa combater para cultivar uma vida mais saudável e feliz? A busca pela saúde, por vezes, se torna um labirinto repleto de informações conflitantes, promessas milagrosas e tratamentos duvidosos. É fácil se perder nesse mar de dados, questionando o que é real e o que é mera propaganda. Nesse cenário, a discernimento se torna a nossa bússola, guiando-nos por meio da complexidade e nos ajudando a tomar decisões sábias para o nosso bem-estar. Afinal, não se trata apenas de seguir modas, mas sim de entender o que realmente funciona para cada um de nós. Imagine um padeiro experiente, capaz de discernir a qualidade dos ingredientes e identificar a receita perfeita para cada ocasião. Ele não se deixa levar por modismos passageiros, mas sim por seu conhecimento adquirido ao longo dos anos, por sua intuição e pela capacidade de analisar cada detalhe com atenção. Da mesma forma, quando nos tornamos agentes ativos em relação à nossa saúde, aprendemos a questionar, a pesquisar, a buscar diferentes perspectivas e a confiar em fontes confiáveis. Portanto, antes de dar crédito a uma nova dieta, um suplemento milagroso ou um tratamento inovador, paramos, reflete e questionamos. Qual a base científica por trás dessa afirmação? Quem está por trás dessa informação? Quais são os riscos e os benefícios? E o mais importante, como essa informação se encaixa na minha história, no meu estilo de vida e minhas necessidades individuais? Essa jornada de autoconhecimento e busca por bem-estar exige, portanto, uma dose saudável de ceticismo. Não se trata de desconfiar de tudo e de todos, mas sim de cultivar a capacidade de analisar criticamente as informações que nos bombardeiam diariamente. Imagine um detetive experiente, capaz de discernir pistas falsas, identificar manipulações e chegar à verdade por trás de uma fachada. Da mesma forma, aprendemos a separar o joio do trigo na vastidão de informações sobre saúde, reconhecendo os métodos científicos sólidos dos apelos emocionais e das promessas irreais. Para trilhar esse caminho com segurança, é fundamental buscar fontes confiáveis de informação. Confiar em especialistas renomados, instituições de pesquisa reconhecidas e órgãos governamentais especializados em saúde pública é um passo crucial. Em vez de buscar soluções rápidas e milagrosas em sites não verificados ou em propagandas sensacionalistas, mergulhe em estudos científicos, converse com médicos e profissionais da saúde e busque informações em fontes confiáveis. Lembre-se, cuidar da sua saúde é um compromisso individual e um investimento para o futuro. A jornada pode ser desafiadora, mas cada passo dado em direção ao conhecimento, a autoconsciência e a busca por hábitos saudáveis é um passo em direção a uma vida mais plena e feliz. E creia em mim, esse investimento vale a pena. Atitude e conhecimento caminham de mãos dadas nesse processo. Imagine que você está aprendendo a tocar um instrumento musical. A técnica correta, a prática assídua e o estudo da teoria musical são essenciais para produzir uma melodia harmoniosa. Da mesma forma, quando nos dedicamos a cuidar da nossa saúde, precisamos combinar o conhecimento adquirido com a disposição de colocar em prática os hábitos saudáveis que nos são recomendados. A mudança não acontece da noite para o dia. É um processo gradual que requer paciência, persistência e autocompaixão. Haverá momentos de desânimo, de recaídas, de dúvidas, mas é fundamental lembrar que cada passo dado em direção a um estilo de vida mais saudável é uma vitória. Celebre seus progressos, aprenda com seus erros e siga em frente com determinação. Agora, pense em como essa ideia se aplica à sua vida. Se você deseja melhorar sua alimentação, por exemplo, comece por pequenas mudanças, como substituir refrigerantes por água, incluir mais frutas e verduras no seu dia a dia, reduzir o consumo de alimentos processados. Se o seu objetivo é se tornar mais ativo, comece com atividades que você realmente goste, como caminhar no parque, dançar, nadar ou praticar um esporte em grupo. O importante é encontrar um ritmo que seja sustentável a longo prazo e que se encaixe na sua rotina. A jornada para uma vida mais saudável exige, portanto, uma mudança de perspectiva. Encare a sua saúde não como um destino, mas como uma viagem constante.
com paisagens diversificadas e desafios a serem superados. Imagine um alpinista escalando uma montanha imponente. A cada passo dado, ele se eleva mais perto do topo, mas o caminho é cheio de obstáculos, de terrenos acidentados e de paisagens desafiadoras. No entanto, o alpinista não se desanima diante dos desafios. Ele se equipa com conhecimento, treinando a resistência, aprimorando sua técnica e se preparando para enfrentar as adversidades. Da mesma forma, ao abraçar a responsabilidade pela nossa saúde, aprendemos a lidar com as dificuldades, a buscar soluções criativas e a celebrar cada conquista, por menor que seja. Essa mudança de perspectiva nos permite encarar os momentos de dificuldade com mais leveza. Ao invés de nos perdermos na frustração por uma recaída ou por um obstáculo inesperado, aprendemos a analisar a situação com objetividade, identificar as causas do problema e buscar novas estratégias para seguir em frente. A vida é um ciclo de aprendizado constante, e a jornada para uma vida mais saudável não é diferente. Cada experiência, cada desafio superado, nos torna mais fortes, mais resilientes e mais preparados para enfrentar os próximos obstáculos. A busca pela saúde é, portanto, uma aventura contínua, um processo de autodescoberta e de crescimento pessoal. Imagine um jardim exuberante e cheio de vida. Diversas flores de sabrochã em cores vibrantes, temperando o aroma do ar com suas fragrâncias únicas. Árvores frondosas oferecem sombra refrescante, enquanto pássaros melodiosos cantam suas canções. Cada elemento desse jardim, desde as raízes escondidas até as folhas que dançam ao vento, contribui para a harmonia e beleza do todo. Da mesma forma, o nosso corpo é um ecossistema complexo, um jardim interno repleto de interdependências. Cérebro, coração, pulmões, fígado, intestinos, ossos, músculos. Cada órgão funciona como um elo importante na teia da vida. Quando um elemento dessa teia é afetado, o impacto se propaga por todo o organismo, desequilibrando o sistema como um todo. Por exemplo, imagine que você está com uma infecção intestinal. Além da desconforto e do mal-estar, essa inflamação no sistema digestivo pode afetar diretamente o seu humor, a sua energia, a sua capacidade de concentração e até mesmo o seu sistema imunológico. Compreender essa interconexão entre diferentes sistemas do nosso corpo é fundamental para cuidarmos da nossa saúde de forma integral. Ao invés de focarmos apenas em tratar os sintomas, devemos buscar entender as causas subjacentes dos desequilíbrios e cuidar de todos os aspectos do nosso bem-estar físico, mental, emocional e social. Agora pense em como essa ideia se aplica à sua própria vida. Ao longo dessa jornada, mergulhamos em um universo complexo, repleto de nuances e interconexões. Desvendamos camadas de conhecimento, confrontando mitos e desmistificando a própria natureza da saúde. Compreendemos que a cura não reside apenas em combater doenças, mas em cultivar um estado de bem-estar integral, em harmonizar corpo, mente e espírito. Assim como um maestro conduz uma orquestra, cada um de nós precisa conduzir a sua própria sinfonia interna. Cada decisão, cada hábito, cada pensamento se torna uma nota nesse concerto único que é a nossa vida. Aprendemos a reconhecer a importância da escuta atenta, da observação cuidadosa de nossos sinais internos, da responsabilidade individual e da busca constante por conhecimento. Nesse processo, descobrimos que a resiliência não é a ausência de dificuldades, mas a capacidade de nos erguer após cada queda, de aprender com os desafios, de transformar os obstáculos em oportunidades de crescimento. A força reside não apenas em nos manter firmes diante da adversidade, mas em nos adaptar, em evoluir, em construir resiliência através da experiência. Desenvolvemos a compreensão de que a saúde não é um destino, mas uma jornada contínua, um processo de autoconhecimento e de constante aprimoramento. Refletindo sobre essa jornada até aqui, podemos sentir a força da transformação, a capacidade de moldar nossos destinos e construir uma vida mais plena e autêntica. O caminho para a saúde é como um rio sempre fluindo, sempre em movimento. As correntes da vida nos levam por vezes para águas calmas, repletas de beleza e serenidade, outras vezes para cachoeiras desafiadoras, que exigem força e coragem para serem superadas. O importante é não nos deixarmos levar pela correnteza, mas sim navegar com consciência,
aprendendo a ler os sinais do nosso corpo, a navegar pelas emoções e a construir um porto seguro em meio às tempestades. Cada passo dado em direção a uma vida mais saudável, cada hábito cultivado com cuidado, cada obstáculo vencido, nos aproxima de um estado de bem-estar profundo. A busca pela saúde não é apenas um processo físico, mas uma jornada de autoconhecimento, de descoberta e de transformação. É a construção de uma relação mais profunda e respeitosa com o próprio corpo, com a mente, com as emoções. Lembra-se daquela cena inicial, do homem que negligenciou seus sinais e enfrentou as consequências de sua inação? A história dele, como um espelho, nos convida a refletir sobre nossas próprias escolhas, sobre a importância de agir com discernimento e responsabilidade sobre o bem-estar. A verdadeira prática, a real mudança, começa quando nos permitimos olhar para dentro, quando nos tornamos protagonistas da nossa própria história de saúde. Nesse momento, a busca por informações se torna um ato de amor próprio, a autoconsciência se transforma em poder, e a jornada da saúde se torna uma aventura inspiradora de autodescoberta. A vida é um presente precioso, e cuidar da saúde é o primeiro passo para viver com intensidade, propósito e alegria.